Cláudio Caçapa, técnico interino do Botafogo, chegando, né, no Rio de Janeiro já para comandar treino do Botafogo nesse sábado e estar à beira do gramado para comandar o Botafogo no clássico contra o Vasco no domingo, extremamente importante. Vou falar sobre tudo isso e também falar um pouco sobre o adversário depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Para você que está chegando aqui agora na Rádio Botafogo e ainda não conhece o nosso trabalho, eu convido a vocês a deixar o like aqui agora nesse momento e também se inscrever na Rádio Botafogo. Nós passamos de 51.500 inscritos, a gente está arrumando já para os 52 mil inscritos, eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda aí para que a gente bata logo essa meta. E lembrando, a Rádio Botafogo está voando e a gente está querendo chegar logo aos 100 mil, né? A meta é ambiciosa, né? E para você que também quer apoiar o nosso trabalho aqui na Rádio Botafogo, você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por até R$5. Por menos de R$5 você se torna membro da Rádio Botafogo aí e você tem uma série de vantagens, pode participar de grupo de WhatsApp, você pode ter descontos na loja Mundo Puff, tem várias coisas aí que são muito interessantes que você pode aproveitar se você for membro da Rádio Botafogo. Então, né, se tiver dentro do seu perfil, se tiver dentro da sua vontade, clica aí na barrinha de membros aí e considere tornar-se membro da Rádio Botafogo, tá bom? Gente, notícia assim bombástica que pipocou ontem nas redes sociais do Botafogo, ontem à noite, e o Cláudio Caçapa, né, tá chegando para ser o técnico interino do Botafogo. O que eu acho dessa notícia antes de mais nada? No curtíssimo prazo, é a melhor das soluções que a gente podia ter conseguido. Por que eu falo isso? Porque me preocupava muito, sim, ter à beira do campo ali o Lúcio Flávio. Esse elenco do Botafogo não é mais aquele elenco que o Lúcio Flávio chegou a comandar ali no final do Campeonato Carioca, né? Aliás, durante o Campeonato Carioca de 2022, quando tinha muitos jogadores remanescentes ainda da Série B, e o Lúcio Flávio ali conhecia a maioria dos jogadores daquele plantel, fez parte da comissão técnica do Botafogo na Série B. E o elenco atual do Botafogo é completamente diferente daquele elenco. Não sei nem se existe algum remanescente. Eu acho que sim, é o Douglas Borges, se não me engano, que é o goleiro, né? Que é remanescente, mas se for ele, assim, é um dos últimos remanescentes daquele elenco. E o elenco do Botafogo é muito mais tarimbado do que aquele elenco daquela época, né? Então chega realmente o Lúcio Flávio ali para comandar o treino do Botafogo, né? Quem tivesse ali assistindo o treino do Botafogo na sexta-feira à tarde, né, no momento que todo aquele imbróglio com o Luiz Castro, em reunião com o técnico, quem visse o treino ali provavelmente já teria chegado à conclusão que não haveria a menor condição do Lúcio Flávio estar à frente do Botafogo. O Botafogo precisava de uma solução paliativa, rápida, né? E o Botafogo foi muito inteligente, o Textor, na verdade, foi muito inteligente, ao trazer o Cláudio Caçapa, que é auxiliar técnico lá no Lyon. O Cláudio Caçapa, para quem não conhece, né, para a galera que é mais jovem, eu, por exemplo, eu peguei a carreira inteira do Cláudio Caçapa, né, começo de carreira dele no Atlético Mineiro, ele passou pelo Newcastle também, jogou 2 anos na Inglaterra, mas teve uma carreira muito, mas muito vitoriosa mesmo no Lyon, sendo 6 vezes campeão francês, né? Então, o Cláudio Caçapa é um cara que, além dele ter sido um jogador muito bom, é um cara que ele se dedicou à carreira depois, né, do final da carreira dele como futebol. Foi estudar futebol, tirou todas as licenças que vocês podem imaginar, tem licença da UEFA, na verdade, para ser técnico. Então, o Cláudio Caçapa é um cara que é muito qualificado. E ele é muito qualificado, inclusive, como auxiliar técnico, né, que ele vinha, né, trabalhando já no Lyon há um bom tempo. Inclusive, ele trabalhou com o Marçal e com o Rafael, que inclusive deram excelentes referências, né, do Cláudio Caçapa. Agora, mais do que entrar na questão técnica do que o Cláudio Caçapa pode trazer para o Botafogo, para o jogo de domingo, praticamente nada, tecnicamente falando, ou taticamente falando, né? Se ele tiver que fazer alguma correção, na verdade, ele vai fazer uma ou outra correção ali durante o treino, vai tentar mexer o mínimo possível na estrutura que já está azeitadinha, que já está funcionando, que está tudo certinho. Um cara com a inteligência que ele tem vai olhar para aquilo que ele está vendo em campo e vai entender exatamente o que está acontecendo, que não é bicho de 7 cabeças. Mas assim, o efeito mais importante da chegada do Cláudio Caçapa, na minha opinião, estava até falando isso na live ontem com o Falcão, é na questão anímica.
Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer, né? É uma coisa que é meio que sabedoria geral, né? De futebol. Todo mundo que estuda um pouquinho futebol, principalmente a questão dos técnicos, né? O que os técnicos estudam, sabe, né? Que existem 4 dimensões no futebol que são extremamente importantes: a tática, a técnica, a física e a anímica. Anímica naquilo que se diz, naquilo que diz respeito ao psicológico, ao estado emocional dos atletas. A gente não tem nada para reclamar da questão tática do Botafogo, a gente não tem nada para reclamar da questão técnica do Botafogo, a questão física do Botafogo, os jogadores estão voando, pelo menos até domingo, o físico acho que ainda aguenta, o trabalho do Betinho, porque o Betinho foi embora. E o que estava faltando realmente, né, na verdade, quase que um doping emocional que a gente precisava, uma dose de ânimo para os jogadores, principalmente para os jogadores se sentirem acolhidos depois, né, da saída do Luiz Castro, principalmente da maneira que se deu, muito turbulenta, muito atribulada, acusações daqui, acusações dali, enfim, a questão não é entrar nesse assunto aqui agora, não quero chatear você aí, você provavelmente tem sua opinião formada, eu tenho a minha também, não é isso que, o propósito aqui desse vídeo não é esse, mas o mais importante é que é um cara de vestiário, é um cara que está acostumado com o vestiário, mas mais importante, é um cara que está acostumado com o vestiário em alto nível. Então ele chega no vestiário do Botafogo, ele provavelmente vai encontrar um cenário amanhã de jogadores, alguns jogadores sentindo a saída da comissão técnica do Botafogo, sentindo mesmo a saída. Alguns jogadores, teoricamente, estariam cabisbaixos e cá entre nós, não é nada pessoal. Vocês conseguem aí enxergar o Lúcio Flávio dando uma injeção de ânimo em alguém no vestiário? Lúcio Flávio, gente, dando injeção de ânimo em alguém no vestiário? Não, não dá. Então, assim, o Caçapa é tarimbado, o Caçapa é um cara que vai chegar, vai olhar pro elenco, vai entender quais são aqueles jogadores ali que provavelmente têm uma tendência a terem sentido um pouco mais emocionalmente a saída do Luiz Castro, da comissão técnica, que não é só o Luiz Castro, tem também envolvimento com o Vitor Severino, que era muito querido pelos jogadores, com o João Brandão, o próprio Betinho, preparador físico, o preparador de goleiros também. Então, assim, há uma mudança abrupta? Sim, mas principalmente na questão anímica. A chegada do Caçapa, ela não que resolva, ela mitiga de uma forma muito legal essa questão anímica. Então, eu estou apostando que aquilo que a gente teria um maior problema, né, contra o Vasco no domingo, vamos supor, 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, o Botafogo não consegue acertar seu jogo e o Vasco começa a crescer. Imagina a cabeça dos jogadores olhando para o lado de fora ali, vão ver o Luiz Castro. Cadê o Luiz Castro? Não tem mais. Vai olhar para lá e vai ver o Lúcio Flávio. Fala, e aí, o que esse cara vai arrumar por nós? Qual a solução que ele vai dar pra gente? O Caçapa tem muito mais recursos, muito mais condições, né, em caso de um revés, ou um caso de uma situação desfavorável para o Botafogo no domingo, ele consiga fazer com que os jogadores consigam pensar naquilo que precisa ser feito. Extremamente importante, na minha opinião. Ele vai ficar por quanto tempo? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer por quanto tempo o Cláudio Caçapa vai continuar como técnico interino do Botafogo. O Botafogo ganha um tempo, na verdade, eu não sei quanto tempo, para continuar a busca pelo seu técnico preferido. Todo mundo sabe que o técnico preferido do John Textor é o Bruno Lage, o português Bruno Lage, que foi técnico do Benfica, fez um excelente trabalho lá no Benfica, foi campeão pelo Benfica, fez um bom trabalho também no Wolverhampton. E também existe a possibilidade do Tite. A gente não pode descartar a possibilidade do Tite, não. Parece que foi aventado o nome do Tite. Pelo menos a torcida do Botafogo está falando bastante do nome do Tite. E não são dois técnicos assim que você consegue resolver no final de semana, né, a situação desses dois. Principalmente porque o maior entrave para que esses dois técnicos aceitem, na verdade, trabalhar no Botafogo é o fato deles não quererem trabalhar, não no Botafogo, mas não querem trabalhar no Brasil. O Tite, depois que sai da seleção brasileira, entende que ele tem mercado na Europa, ele vai esperar provavelmente a janela, né, de transferência para ver, né, o que ele pode fazer, se vai sobrar alguma vaga. Lembrando, técnico não precisa esperar a janela de transferência para se transferir. Na verdade, o motivo deles esperarem janela de transferência se dá pelo fato de que a montagem do elenco, o planejamento para a temporada se dá justamente agora, na verdade, já está até rolando. Então, acredito que o tempo de decisão de um técnico para ele bater o martelo se ele vai ficar na Europa ou se ele vai buscar algum outro mercado é mais curto, né? Talvez, sei lá, o mês de julho, talvez 15 dias dentro de julho, a gente não sabe. Mas o mais importante é que
o Textor consegue para ele, né, um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego para procurar a solução permanente para aquilo que o Botafogo precisa de mais para dar continuidade ao trabalho do Botafogo Way, né, que o Textor entende. Eu quero saber de você aí, por exemplo, o que você acha? Qual técnico se encaixaria melhor na continuidade do trabalho que vinha sendo feito pelo Luiz Castro? Obviamente, qualquer técnico novo que chegar vai colocar seu ritmo, vai fazer alterações, mas vai aproveitar muita coisa do que vem acontecendo, principalmente a estrutura daquilo que a gente entende como Botafogo Way. Muita coisa vai ser aproveitada, obviamente que vai. Quem se encaixaria melhor nesse perfil, na sua opinião? O Tite? O Bruno Lage? Né? Muita gente aí prefere o Bruno Lage, mas nem conhece o trabalho do Bruno Lage, não importa. Né? Tem muitas entrevistas do Bruno Lage aí, né, no YouTube. Eu, por exemplo, depois que o nome dele foi aventado, eu devo ter assistido umas 3 ou 4 entrevistas dele. Tem uma entrevista dele que é só em inglês, né? Que ele concedeu à TV do próprio Wolverhampton. É uma entrevista de 1 hora que ele fala da chegada dele lá, do processo dele lá, mas é muito bacana porque ele também fala bastante do tempo dele lá no Benfica, a maneira dele trabalhar, o entendimento dele trabalhar, parece bastante com a maneira que o Luiz Castro enxerga futebol. Talvez por isso o John Textor esteja apostando mais no Bruno Lage. A escolha do Tite seria muito mais por uma questão também de um efeito mais imediato, porque o Tite não precisaria de visto de trabalho, né, como o Bruno Lage vai precisar, caso ele seja a escolha. O Tite tem um respeito muito grande da mídia brasileira, então na hora que ele chegar, toda essa dúvida se o Botafogo vai continuar brigando pelo título ou não, se dirimiria, né? Palavra difícil, hein? E muita gente reposicionaria ou recolocaria o Botafogo mais uma vez como sendo um dos clubes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. A questão né? O estilo do Tite, na minha opinião, é bem diferente do estilo do Luiz Castro. A maneira de ver o futebol, a maneira de implementar o seu estilo de jogo. São coisas bem diferentes. Inclusive, quando o Castro foi comentarista da Copa do Mundo, ele observava algumas coisas no Tite e o próprio Luiz Castro previu por onde que a Croácia poderia vencer aquele jogo no Brasil e não deu outra, né? A Croácia acabou vencendo o Brasil, eliminando o Brasil da Copa do Mundo. Mas eu quero saber a sua opinião aí. E se nem o Tite, nem o Bruno Lage forem técnicos, aceitarem ser técnicos do Botafogo, efetivaria o Cláudio Caçapa? Quanto tempo você daria para o Cláudio Caçapa para que ele demonstrasse a capacidade que ele tem de ser técnico, né? Eu acho que é uma parada muito, muito interessante. Eu acho que é um movimento muito inesperado, né? Pegou todo mundo de surpresa. A mídia amanhã vai estar falando, né, no pré-jogo contra o Vasco, vai estar todo mundo falando, o Cláudio Caçapa, ou seja, virou notícia, né? Virou, realmente conseguiu ganhar a atenção, né, dos principais veículos, né? Por falar, né, no jogo contra o Vasco, o adversário, né, pode ter desfalques importantes. Na verdade, um já está confirmado, que é o Peck, que está suspenso, né, para o jogo de amanhã, que é um jogador muito importante para o sistema de jogo do Vasco, porque é um jogador que ajuda demais, principalmente na marcação do corredor, né, do corredor lateral, e é um jogador que tecnicamente pode não ser exuberante, mas na minha opinião era um dos jogadores que vinha mostrando o melhor desempenho dentro da equipe do Vasco, né? Eu acho que vai ser um desfalque muito bem sentido. E um outro possível desfalque talvez seja o melhor jogador do Vasco, que é o Jair, né? O Jair que sentiu, se não me engano, a coxa, ou o joelho, né, no jogo, na vitória contra o Cuiabá, no meio da semana, na segunda-feira, no meio de semana não, na segunda-feira, e virou dúvida, né, para o Clássico. Então o Jair, se não enfrentar o Botafogo, também pode ser um desfalque importante na equipe Cruz Maltina. O Vasco, que não vai ter a torcida, a presença da torcida no estádio Newton Santos, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, provavelmente os ingressos já se esgotaram, então a gente vai ter aí 35, 36 mil pessoas no estádio Newton Santos, vai estar espetacular, vai estar lindo, vá com a camisa do Botafogo, a gente precisa muito dessa vitória. O Botafogo tem uma notícia boa, porque a gente está precisando de notícia boa, o Marçal voltou a treinar. Então, o Marçal voltando a treinar é uma excelente notícia. Pelo lado do Vasco, o Pedro Raul deve voltar também. É boa notícia para eles? Não sei. Pedro Raul
não vem bem, não, o torcedor do Vasco vem reclamando demais, o torcedor do Vasco vem reclamando demais também do Alex Teixeira, vários jogadores importantes que foram contratados a peso de ouro, né, pelo Vasco, não vem correspondendo. O Pumita caiu muito de rendimento, o Piton também caiu muito de rendimento. Léo Pelé, na minha opinião, né, é o Léo Pelé, é aquilo que ele pode entregar. E se eu tivesse que, assim, o Vasco vem num momento muito conturbado, né, gente? E assim, eu não estou tripudiando sobre o adversário, não se trata disso, eu sempre trato o Vasco com o maior respeito possível. Mas a fase é muito ruim, o jogo contra o Cuiabá deu um respiro, na verdade. O Vasco vinha de muitos resultados negativos seguidos e venceram um jogo contra o Cuiabá numa ilha, lá na ilha do Governador, numa segunda-feira à noite, no jogo de portões fechados, aquela coisa assim fria, né, com aquele monte de laje, de pilares de arquibancada, tudo contorcido, troço assim, lá do outro lado da arquibancada, tudo de pernas pro ar, aquele gramado todo irregular, iluminação ruim, aquilo dá uma sensação ruim na gente, entendeu? Que a gente olha para aquilo ali e fala, cara, isso aqui é Campeonato Brasileiro, Série A, e aí essa imagem que a gente tá mandando pro mundo, cara. É estranho. E o jogo, como não podia deixar de ser, foi muito ruim tecnicamente, e não é só minha opinião, não é opinião de adversário, o próprio Garone, que eu sigo muito o Garone, sempre assisto as lives do Garone, o próprio João Mirante, meu querido amigo João Mirante, também foram unânimes em dizer, o jogo foi muito ruim tecnicamente, o Vasco conseguiu um gol de pênalti, naquela coisa do ugly ball, né, que eles costumam brincar lá, e o Vasco conseguiu um resultado positivo, mas assim, tá longe, né, de dar para o Vasco um ânimo, assim, uma motivação para nós vamos virar tudo, agora nós vamos ganhar tudo. Principalmente porque eles vão pegar o líder do campeonato, mesmo que o Botafogo venha de todo esse problema com o Luiz Castro, com essa saída turbulenta, uma semana difícil, ruim, tá? Mas ainda é o Botafogo, líder do campeonato, 7 pontos à frente, no seu estádio, completamente lotado, tapetinho, onde o Botafogo não perdeu, só tomou um gol até agora, né? E ganhou todas. O Botafogo ganhou todos os jogos no tapetinho no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o cenário é muito desfavorável para o Vasco. Muito, mas muito mesmo. Então, você, torcedor botafoguense, que está indo para o estádio, está indo para torcer pelo Botafogo, a nossa presença no estádio precisa ser de apoio total, 100% do tempo, nada de vaiar jogador durante o jogo. Pelo amor de Deus, não repitam aquilo que vocês fizeram com o Júnior Santos no segundo tempo do jogo contra o Magajanes no meio da semana. Isso não ajuda. Não faz o jogador jogar melhor, pelo contrário, prejudica. O Júnior Santos, a confiança dele foi no chão naquele momento. E realmente a situação, o clima no estádio não estava legal. Mas a gente tem a obrigação de fazer com que o clima no domingo esteja muito melhor, muito mais positivo, muito mais propositivo. A gente precisa apoiar, porque 3 pontos no domingo podem, inclusive, fazer com que o Botafogo tenha um respiro muito maior, inclusive levando-se em consideração que os nossos adversários diretos, Grêmio joga na Bahia, Palmeiras pega o Atlético Paranaense, todo mundo vai ter confronto difícil. E o Botafogo pode abrir uma diferença, se bobear, de inclusive até 10 pontos para o segundo colocado. O Flamengo recebe o Fortaleza, do Vojvoda. Então, assim, pode ser uma rodada muito positiva para o Botafogo, mesmo com todos esses problemas. Viramos a página? Agora é Cláudio Caçapa no comando do Botafogo, mesmo que de forma interina. Gostei muito da solução, mesmo que de forma interina, gostei. E isso vai fazer muita diferença no vestiário, já a partir do treino de sábado de hoje, né? Na verdade, eu tô gravando esse vídeo no sábado de manhãzinha, de madrugada, né? Praticamente. E que contra o Vasco a gente entre em campo, que a gente consiga os 3 pontos, com a torcida apoiando 100% do tempo, porque a gente está indo para lá, com certeza, para conseguir os 3 pontos. Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião. Deixa seu like. Você sabe quanto o seu like é importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade e acaba espalhando o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Considere tornar-se membro da Rádio Botafogo e se inscreva na Rádio Botafogo. A gente já passou dos 51.500, a gente está indo para os 52 mil agora, mas a gente quer os 100 mil, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço, tchau!